Número fechado! Aceitar! Fechado! Céu! Ombro fechado! Suspender fechado! Descansar! À vontade! Ombro fechado! Suspender fechado! Descansar! À vontade! É só companhia! Filho! Direita ou ele! Então, dar início, com a autorização do Sr. Presidente da Câmara, à sessão comemorativa do 40º aniversário do 25 de Abril. Começo por, em nome da Câmara Municipal, agradecer a presença de todos, cidadãos, convidados, elementos da mesa. Começo por apresentar os elementos da mesa, da esquerda para a direita, o Dr. Fernando Oliveira, diretor do Teatro Académico de Gil Vicente e professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, o Presidente da Assembleia Municipal, Engenheiro Vítor Barros, o Presidente da Câmara Municipal, Vítor Figueiredo, e os nossos conterrâneos, Sr. José Duque e Sr. Idalécio Teixeira.
Também estão presentes aqui à minha direita os nossos homenageados, o Dr. Jaime Gralheiro, o professor Dr. António Correia de Campos e o Sr. Carlos Almeida, em representação do Joaquim Ramalho. Posto isto, passo então a palavra ao Sr. Engenheiro Vítor Barros, Presidente da Assembleia Municipal. Obrigado. Gostaria de falar dali, mas acho que a logística é complicada, de modo que vou falar daqui. Peço-vos desculpa de falar sentado, mas tenho aqui umas notas a lápis e se me levantar depois não consigo ler as notas que tomei para vos dizer aquilo. Começava por dizer que é uma honra muito grande, como devem calcular, estar a abrir esta sessão solene em que nós homenageamos dois ilustres são-pedrenses, Jaime Gralheiro e Joaquim Ramalho, e na qual entregaremos também a medalha municipal de ouro ao grande amigo e nosso vizinho lafonense, também de Torredeita, com algum jeito também cabe em Lafões, António Correia de Campos. Esta homenagem pública é levada a cabo num contexto que ainda por cima também nos é muito caro, que são as comemorações dos 40 anos da Revolução de Abril, efeméride que a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal de São Pedro Sul fazem questão de lembrar, apesar do banqueiro, hoje banqueiro, e Dr. Jardim Gonçalves, pensar que o tema está acabado. Para a Assembleia Municipal, e penso que aqui posso falar também em nome da Câmara Municipal, o tema 25 de Abril não prescreveu. Como a maioria dos portugueses, também consideramos o 25 de Abril um dos principais marcos da nossa história, pôs fim a um regime ignóbil que aprisionava o pensamento e cumpriu dois grandes objetivos históricos: democratizou e descolonizou. Passados 40 anos, os seus legados sociais, na educação, na saúde, no nível de vida, estão aí para comprovar que valeu a pena. Apenas dois indicadores, podia dar muitos, mas apenas dois indicadores demonstrativos. Nas vésperas do 25 de Abril, cerca de um quarto da população era analfabeta e a esperança de vida à nascença era de 67 anos. Atualmente a taxa de analfabetismo é de 5,2%, apenas entre aspas, porque não devia ser zero, e os portugueses vivem em média cerca de 80 anos. É certo que as dificuldades por que passamos nos últimos anos levam a uma certa desilusão. Quando não se tem emprego, quando não se recebe subsídio de desemprego, quando os jovens têm de permanecer na casa dos pais, quando não podem pensar em ter filhos, ou quando se tem de voltar a pensar em emigrar, é natural que as pessoas se desencantem com o funcionamento da democracia. Mas, parecendo paradoxal, a maioria continua a sentir orgulho na sua revolução, o que nos convoca a todos, e sobretudo ao poder autárquico, Câmara Municipal, autarquia, juntas de freguesia, quer da situação, quer da oposição, para o aprofundamento do legado do movimento das Forças Armadas, sobretudo para o terceiro D em falta, o desenvolvimento. E tenho que afirmar publicamente, e quero afirmá-lo aqui publicamente, o meu grande conforto por pertencer a uma grande equipa recentemente ganhadora da autarquia São Pedrense. Tem estratégia e está disposta a batalhar para levar à prática essa estratégia. Se, como penso, tiver tempo para implementar, São Pedro Sul será, num futuro próximo, um concelho bem mais desenvolvido, em que fixará e tratará melhor os seus filhos. Como disse, a oposição também deve ter um papel, e as minhas expectativas quanto a isso são positivas. Ontem mesmo tivemos uma Assembleia Municipal descentralizada em Pindol dos Milagres, num percurso que estamos a fazer por todo o território são pedrense. Já reunimos também em Manhoça, a próxima será em Carvalhais em junho. Ontem mesmo, nesta Assembleia, tivemos sinais positivos. Naturalmente não houve acordo em tudo o que foi ali discutido. Naturalmente também que houve algumas picardias, mas são normais, e a democracia de facto a funcionar. Mas houve também, e eu não podia deixar de assinalar isto aqui, e gostava de ressaltar, houve aspectos importantes para o desenvolvimento do nosso município em que houve grande consenso. Lembro apenas duas moções que foram apresentadas, uma para a reposição dos apoios aos tratamentos termais e outra para a requalificação da estrada Termas-Vozela, em que houve um acordo de todos, foi votada por unanimidade, ou estas duas moções foram votadas por unanimidade, e na ordem do dia
uma moção também de apoio à reflexão sobre os impactos da barragem de Ribeiradio e também a conta de gerência do ano 2013, onde houve, de facto, um grande apoio. Como Presidente da Assembleia Municipal e neste dia solene das comemorações dos 40 anos da Revolução de Abril, prometo tudo fazer a bem do nosso município, cooperando com o Poder Executivo e tentando envolver nessa cooperação todos os eleitos por São Pedro Sul. Quanto aos homenageados, e uma palavra final, vão ser aqui apresentados por pessoas que conhecem bem a obra que fizeram estas pessoas que vão ser hoje aqui homenageadas. Gostava de dizer que tenho uma grande estima por qualquer um deles e dizer, terminando, que um município cujo executivo sabe recordar os seus melhores filhos merece estar no mapa, e era isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passava agora a palavra ao Presidente da Câmara Municipal, Vítor Figueiredo. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Senhoras e Senhores Deputados Municipais, Senhoras e Senhores Vereadores da Câmara Municipal, Excelentíssimos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia aqui presentes, Excelentíssimos Senhores Presidentes das instituições do Conselho, ilustres elementos da mesa, ilustres cidadãos homenageados, Excelentíssimos Senhores Jornalistas, minhas senhoras e meus senhores. É com especial sentimento que, através desta cerimónia, comemoramos hoje o 40º aniversário da Revolução do 25 de Abril, evocando todos aqueles que construíram a democracia e a liberdade após décadas de repressão e ditadura. Assim, se tal podemos dizer, esta revolução, que de forma metafórica ficou na história como a Revolução dos Escravos, foi uma das coisas mais belas que os portugueses puderam fazer por si próprios e pelo nosso país. Enquanto herdeiros de Abril, que pese embora ter os seus protagonistas, julgamos não ter donos. Queremos fazer em cada ano uma festa do povo, não permitindo que esta data seja varrida da história, sequer se esfume na voragem do tempo, porque consideramos que a história é o estudo do passado, de forma a se compreender o presente, para melhor saber construir o futuro. A expressão 25 de Abril ficou de tal maneira impressa no pensamento e no coração dos portugueses, que de forma indelével veio romper com tudo o que estava estabelecido, construído num outro paradigma político e social, de modo que, a partir de então, ela passou a designar um novo tempo, tanto na vida coletiva pública como na vida pessoal privada. Grande parte das nossas vivências passavam a ser lembradas como tendo acontecido antes ou depois do 25 de Abril de 1974. E se antes de Abril podemos lembrar um país desvirtuado por eleições fraudulentas, opressor de novas ideias e oposições, marcado por uma guerra colonial que levava para a África a juventude portuguesa, um país vergado a uma condição subdesenvolvida e um povo refém de uma condição subserviente, após a legitimação da ação militar do 25 de Abril de 1974, podemos agora falar das profundas mudanças. O estabelecimento do regime de direitos, liberdades e garantias, a implementação da democracia, a universalização da educação e da saúde, a promoção da igualdade, o combate ao isolamento do país, a consagração do direito de participação em associações e em partidos políticos, a democratização do poder local. No antes, assim como no depois de Abril, muitos foram os cidadãos que, apesar das dificuldades, sabendo resistir, insistir e jamais desistir, intervieram nas suas comunidades e ajudaram a construir os valores da democracia, liberdade e cidadania. São Pedro Sul teve e tem exemplos de pessoas que a vários níveis contribuíram para o desenvolvimento do nosso concelho, ilustres conterrâneos que hoje homenageamos e que fizeram com que Abril fosse uma realidade. O Dr. Jaime Gralheiro, que exerceu a advocacia como profissão e ama o teatro com paixão, conhecido dramaturgo, encenador e membro fundador do célebre Grupo de Teatro Popular, homenageado em várias circunstâncias e com obras publicadas e apreciadas pela crítica literária, é igualmente um homem político, reconhecido lutador antifascista, que viu as suas obras censuradas pelo Estado Novo, os seus espetáculos teatrais vigiados pela PIDE e a sua vida investigada pela mesma polícia política. Foi o primeiro presidente da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de São Pedro Sul, de saída do pós-Revolução de Abril. Manteve sempre uma atividade política, criativa e reflexiva, pautada por valores de democracia e liberdade, envolvido na dinâmica associativa e nas artes teatrais, levando o nome de São Pedro do Sul por esse mundo fora.
Homenageamos presentemente o dramaturgo e encenador, atribuindo o seu nome à emblemática casa de espetáculos desta cidade, o, a partir de hoje, Cineteatro Jaime Gralheiro. O Sr. Joaquim Ramalho... O Sr. Joaquim Ramalho, que numa época marcada pelos condicionalismos impostos às dinâmicas associativas, teve a determinação e voluntarismo necessários para conceber e desenvolver uma associação cultural e desportiva que ainda hoje se mantém forte e ativa na comunidade local, o Clube Desportivo de Rices. Hoje reconhecemos o seu mérito no associativismo e na organização de eventos desportivos, atribuindo o nome Joaquim Ramalho a uma prova desportiva, o Grande Prémio de Atletismo Joaquim Ramalho. E o Dr. António Correia de Campos, que na qualidade de Ministro da Saúde adotou uma notável postura institucional, permitindo o desenvolvimento de um dos pressupostos de Abril, uma saúde em benefício de todos, que chega a todos e em boas condições para todos. Assim, cumprimos uma antiga promessa e homenageamos o excelentíssimo Sr. Dr. Correia de Campos com a entrega da Medalha Municipal de Mérito. Estes ilustres cidadãos que, à sua maneira e em diferentes âmbitos, sempre souberam de igual forma serem senhores dos senhores e servos dos servidores, e que hoje homenageamos, ajudaram a continuar a ajudar a cumprir os dignos de Abril. Ao longo destes 40 anos, muitos foram os atos políticos e sociais onde o povo expressou livremente as suas vontades, potenciando uma alternância política e democrática, porque a força e vitalidade de uma sociedade dependem da pluralidade, da participação, da cidadania e da constante solidariedade. Por isso, os conceitos de democracia, liberdade e cidadania, que constituem a chancela do atual Executivo Camarário de São Pedro Sul, estão presentes em cada ato do nosso exercício. Assim, por esta ordem de razões, é crucial o nosso vivo apelo à participação de todos os cidadãos nos assuntos que dizem respeito ao bem comum, fomentando um espírito crítico e reflexivo, debatendo ideias, tanto em família como entre amigos, nas tertúlias, nas associações da sociedade civil, nas organizações políticas ou em qualquer outro contexto apropriado. É isto que esta Câmara tem vindo a fazer: ouvir tudo e todos, visitar as freguesias e auscultar as populações e os seus representantes, porque sabemos que esta atitude está mais próxima do povo, podendo com ela melhor governar e sempre com uma qualidade acrescida. Façamos, portanto, das nossas vidas e das nossas condutas um constante reviver de Abril, com mais intervenção política e social, mais liberdade civil e espírito comunitário em benefício do bem comum. Viva a democracia, a liberdade de todos, os que lutaram por elas. Viva o 25 de Abril, viva São Pedro Sul, viva Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passava agora a palavra ao Dr. Fernando Oliveira. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, excelentíssimo Vice-Presidente e Vereadores da Câmara Municipal, deputados da Assembleia, prezados homenageados neste dia auspicioso do 25 de Abril, prezado Dr. Jaime Gralheiro, que aqui convocarei por admiração e sem obrigação protocolar. Caras senhores, caras senhoras, amigas e amigos, começo por agradecer o convite para estar aqui presente e para participar numa sessão que pretende celebrar e assumir, enquanto gesto público que é, a atribuição do nome de Jaime Gralheiro ao Cineteatro de São Pedro Sul. E faço lendo um interdito para o Dr. Jaime Gralheiro, mas para tentar respeitar o tempo que me foi atribuído. Sobretudo desde a emergência moderna do que chamamos esfera pública, atribuir um nome ao edificado urbano é um exercício de cidadania e de comunicação, uma forma de manter vivo e atuante o trabalho da memória. Vale a pena lembrar, neste tempo de heróis imediatos em que vivemos, inventados a cada noite televisiva, que no caso de Jaime Gralheiro estamos perante uma causalidade de outra ordem.
pois entre o seu nome e o edifício antes chamado Cineteatro de São Pedro Sul existe uma contiguidade profunda de sentidos. Não se trata, portanto, de uma ficção batismal, feita aqui e no aqui e agora das nossas declarações. Jaime Gralheiro é um nome que junta na mesma pessoa um advogado, reconhecido e premiado pelos pares, um jurista, especialmente interessado no baldio como lugar de experimentação social e legal, um dramaturgo, autor de cerca de uma vintena de textos, estudados, lidos e representados em vários lugares da geografia lusitana, um escritor e um memorialista capaz de dar conta tanto da efemeridade do vivido como da persistência da amizade e dos valores em que acredita, um encenador com experiência junto de vários espaços e públicos, disponível igualmente para o trabalho com originais escritos para o palco ou com a adaptação de textos narrativos instigantes, um dinamizador cultural dotado da energia dos bravos, fundando associações de cinema que fizeram também teatro, reanimando clubes desportivos, como a União Desportiva Sampedrense, para driblar a política, contribuindo para a formação teatral de inúmeros jovens pelas escolas deste país, em centenas de ações e visitas. Foi ainda um político insurgente, desinstalado, fiel aos seus princípios, antes e depois do 25 de Abril. Nascido em 1930, cada uma destas suas facetas, que acabo de enumerar brevemente, nelas podemos perseguir não menos que a própria aventura do Portugal contemporâneo. Nas suas causas, ganhas ou por ganhar, nas suas intermitências sociais, políticas, jurídicas, culturais e económicas. Esta diversidade de ação não teve no seu caso pessoal e artístico, e perdoa-me entrar na matéria de facto, é o Dr. Jaime Gralheiro que é dramaturgo, os efeitos, por exemplo, traumáticos que tiveram na heteronímia de pessoa. Pelo contrário, cada uma destas suas partes cumpriu as outras de um modo complementar. Significa isto que foi um advogado-escritor, um memorialista político e um dramaturgo encenador, em simultâneo. Poder-se-ia dizer que foi precisamente devido à sobreposição de qualidades que se veio a destacar a qualidade que hoje mesmo mais diretamente lhe reconhecemos, a de dramaturgo e de homem de teatro. E que teatro é este que hoje celebramos? Permitam uma indiscrição reveladora. Ontem mesmo recebemos em Coimbra, no Teatro Académico de Gil Vicente, uma criação de Leonor Barata, intitulada Abril 2014. Em diálogo informal e sabendo que o seu pai, José Oliveira Barata, cofundara em 71 com Jaime Gralheiro o Sérico de São Pedro, informei-a desta sessão de homenagem. E então a Leonor falou com entusiasmo das ocasiões em que, sendo ela criança, pequena, lhe aparecia o Dr. Jaime Gralheiro a informar o amigo Zé Barata que já tinha a peça toda imaginada, fazendo-a acontecer ali mesmo com o ímpeto das coisas inventadas. Permitam-me ainda uma nota ocasional, comprovando que no fluir ocasional mesmo da vida, os livros, como os edifícios e os cineteatros, são, apesar de tudo, capazes de ligar as coisas desencontradas. Ao requisitar para ler de novo algumas das obras de Jaime Gralheiro na biblioteca da Faculdade de Letras, dei com esta edição, que vos trago, da Arraia Miúda de abril de 77. Editada pela Editorial Inova do Porto. E nela, o autor apresenta uma dedicatória ao amigo Manuel Diniz de Jacinto, em maio de 1967, com a sua letra, que diz o seguinte. Isto é do fundo de Diniz Jacinto. Foi uma coincidência espantosa. Querido companheiro e mestre Diniz Jacinto, aí vai o 7º neto que lhe oferece este filho espiritual. Assinado Jaime Gralheiro, maio de 77. E na abertura deste livro, em página impressa no vermelho pós-revolucionário, aparece-nos ainda uma citação longa de Piscator.
o célebre autor e criador do teatro político e documental, em cuja oficina passou, justamente pela altura do nascimento de Jaime Gralheiro, o incontornável Bertolt Brecht, em aprendizagem teatral, nessa Berlim dos anos 23. Ora, na citação de Piscator, diz-se o seguinte, e cito: o teatro tem por missão intervir de uma maneira ativa no curso dos acontecimentos e preenche essa missão mostrando a história na sua evolução. A este respeito, o teatro não pode admitir nenhum limite. Não concebemos o teatro unicamente como espelho de uma época, mas como meio de a transformar. Fim de citação. Estes dois sinais, colhidos ao acaso entre o testemunhal e o documental que aqui vos trago, são, contudo, suficientes para dar conta da espécie de homem de teatro que temos pela frente. Trata-se de um dramaturgo que revisitou insistentemente o real e a história para nela distinguir o que se movimenta, para revelar o que por baixo da superfície envelhecida das coisas temporais e materiais se desloca para o futuro, esteja ele contido na Revolução de 1385, a Raia Miúda, no universo popular e tardo-medieval do Gil Vicente, na Barca com o Mestre Gil, nos desmandos da vida de Luís de Camões, onde vais Luís, na experiência da clandestinidade, o homem da bicicleta, ou noutros exemplos de extermínio e sobrevivência que caracterizaram o Tarrafal, que felizmente tive a ocasião de ver pela mão do próprio Edmundo Pedro em 95, Viagem para Morrer. A arte do teatro é para Jaime Gralheiro a busca de um sentido para o mundo e de um mundo com sentido. Uma busca que ocorre em cena com o corpo presente do ator, no encontro imediato com os outros. Talvez seja realmente neste ponto que o seu teatro melhor se revela enquanto arte pública. Seria ocasião, se houvesse tempo, e não há, para perseguirmos toda a metafórica do teatro como arena cívica e lugar da palavra dita. Inaugurado nos anos 20 do século passado, um período marcado por uma grande expansão da atividade teatral, efeito duplo provocado pelas transformações sociais e pela liberalização dos costumes durante a Primeira República, o Cine-Teatro de São Pedro Sul é um desses espaços da palavra, da centralidade da palavra dita, desde logo pelo seu recorte arquitetónico. Concentração e elevação do espaço cênico, pensado mais para a fala do ator-personagem do que para a espacialização multimédia de boa parte do teatro feito de efeitos especiais. Também por este motivo é duplamente feliz a atribuição do nome de Jaime Gralheiro ao nosso Cine-Teatro. Na verdade, o espaço sobreviveu e legitimou-se perante os sampedrenses e, muito sintomaticamente, resistiu à voragem do vil metal que embriagou o país durante a década de 90, muito por culpa da ação continuada do seu patrono maior. Mesmo quando foi preciso fazer teatro entre as ruínas, ou assistir por instantes quase exclusivamente, como assisti na minha juventude aqui, às películas inenarráveis da dupla Terence Hill e Bud Spencer. Por isso, permanecem o edifício e a função, ambos enraizados bem no meio da cidade, mais à escala das pessoas do que dos automóveis, quando noutras paragens, isto é, outras cidades, espaços semelhantes foram destruídos, deslocados para território anónimo ou transferidos para equipamentos certamente brilhantes, plastificados, mas sem alma, e muitas vezes, digo, sem uso. O Cine-Teatro Jaime Gralheiro não tem o ar de centro comercial. E isso é, digamos assim, também uma forma de lhe fazermos todos uma espécie única de justiça poética. O nosso muito obrigado, Dr. Jaime Gralheiro. Muito obrigada, Dr. Fernando, pelas suas palavras. Eu vou aproveitar para ler um texto que nos foi entregue agora por alguns amigos do Dr. Jaime Gralheiro, que queriam deixar nesta sessão a sua mensagem. Vou passar a ler. A decisão unânime da Câmara de São Pedro do Sul ao atribuir o nome do dramaturgo Jaime Gralheiro ao Teatro Municipal merece ser destacada como prova de que, afinal, sempre se pode ser profeta na sua própria terra. Dizer que Jaime Gralheiro é um dramaturgo relevante da nossa contemporaneidade é pouco, muito pouco.
o advogado determinado de boas causas, o homem de letras na sua pluralidade e versatilidade literárias, o produtor de cultura que, centrando-se no amor pelo teatro, dele irradiou para a criação de espetáculos inesquecíveis, tanto de amadores como de profissionais, o empenhado lutador que, nos tempos penosos do cancelamento das liberdades, nunca se restringiu nem se esquivou, merece a gratidão dos seus contemporâneos, que o apontarão às gerações mais novas como um exemplo de protagonismo cívico, purificado de intenções individuais encharcadas de oportunismo. O empolgado romantismo do seu modo de estar prova, de uma forma irrecusável, que, muitas vezes, não só o teatro espelha a vida, como é a vida que espelha o teatro. Saúdam-no os seus pares, os seus amigos, que nele reconhecem qualidades de generosidade, cumplicidade e criatividade de rara associação hoje em dia. O abraço de sempre do admirador e amigo António Torrado. Passo agora a palavra então ao Sr. Idalécio Teixeira. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara de São Pedro do Sul, Senhoras Vereadoras e Vereadores, ilustres convidados e homenageados, Senhoras e Senhores. Quando me foi feito o convite para participar na tardia, mas mais que justa homenagem ao Sr. Joaquim de Almeida Ramalho, senti que não podia ficar indiferente, mas era a minha obrigação estar presente. Falar desportivamente do Sr. Joaquim é fácil. Difícil e mais complicado é descrever em tão pouco tempo da vocação e dedicação que ao longo destas 5 décadas sempre deu ao desporto do Conselho, no Distrito e até nacional e internacional. Quem conhece e conviveu como eu e colaborou na fundação do Clube Desportivo de Drizes no início dos anos 60, sabe perfeitamente que estamos na presença de uma pessoa que muito deu ao desporto. A sua carolice, contagiante e amor à sua terra e ao desporto, levaram-no mesmo muitas vezes a dedicar a sua vida profissional e familiar e estar presente com os seus atletas em muitas provas desportivas e com êxitos. Falo, por exemplo, da prova de São Mateus em Viseu, Grande Prémio de Ceia e da prova de Termas São Pedro, que tinha a colaboração da SAPEC na pessoa do Sr. Arlindo Carvalhas, e tantas outras onde o Drizes competia com outros clubes, onde militavam grandes nomes do desporto nacional. Pois bem, o tempo é curto, como disse no início, por isso resta-me deixar aqui um abraço de parabéns ao Sr. Joaquim de Almeida Ramalho, porque soube granjear a admiração e respeito de muitos amigos, dirigentes, atletas e organismos oficiais. Por isso, foi distinguido com vários diplomas e medalhas, que continua entre nós por mais anos, embora saiba que tem nos seus filhos dignos seguidores. Já agora, permitam-me que deixe também uma saudação aos restantes homenageados, que também eles, de uma maneira ou de outra, souberam engrandecer o Conselho de São Pedro do Sul. Obrigado, Câmara Municipal de São Pedro do Sul. Para todos os homenageados, peço uma salva de palmas. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Idalécio. Passo agora a palavra ao Sr. José Duque. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, os Srs. Vereadores, os Srs. Deputados, homenageados, Comunicação Social. Quando há dias o Sr. Presidente da Câmara, Vítor Figueiredo, veio ter comigo convidando-me para falar na sessão extraordinária da Assembleia Municipal, comemorativa dos 40 anos da Revolução dos Escravos, sobre o Sr. Professor Dr. António Fernando Correia de Campos, fiquei agradavelmente surpreendido. É para mim uma honra falar na evocação de 25 de abril de 1974, data que a história marcou como o dia da liberdade em que amanhece a democracia. Já lá vão 40 anos, mas é também uma subida honra falar de António Correia de Campos, do homem, do político e, acima de tudo, do amigo. António Correia de Campos conheço há mais de 2 dezenas de anos. Ouvi muito falar dele como socialista e tive o privilégio de com ele privar na campanha eleitoral para as eleições da Assembleia da República em 6 de 10 de 1991, que era o primeiro
da lista do Partido Socialista pelo Círculo Eleitoral de Viseu. Desta campanha eleitoral retive na memória o homem, firme nas suas convicções, combativo, incansável no exercício da pedagogia, próximo de todos e sempre disponível para ouvir e ajudar a resolver problemas. Mas, sobretudo, admirei-lhe a sobriedade com que se revelava solidário. Daí o termos construído sólida amizade. Para esta cerimónia em que o São Pedrense lhe entrega a medalha de ouro do município, destaco alguns momentos importantes do seu vasto currículo de cidadania. António Correia de Campos é professor catedrático da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, na situação de reforma. Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, mestre de Saúde Pública pela Universidade Johns Hopkins, em 1978, Estados Unidos, e doutor em Saúde Pública pela Universidade Nova de Lisboa, 1982. Ensinou e escreveu sobre Economia e Administração de Saúde Pública, Gestão Pública e Políticas Públicas. Exerceu funções como Ministro de Saúde 14º e 17º Governos, Presidente do Conselho Científico do Instituto Europeu da Administração Pública de Maastricht, presidiu ao Instituto da Administração e à Comissão do Livro Branco da Segurança Social, deputado à Assembleia da República eleito pelo PS em 6 de 10 de 1991, secretário de Estado da Saúde do 5º Governo Constitucional e secretário de Estado da Administração do 5º Governo Provisório, ministro da Saúde 9 meses em 2001-2002 e 33 meses em 2005-2008. Hoje é deputado ao Parlamento Europeu desde 2009 e preside o painel de avaliação das opções científicas do Parlamento Europeu, bem como é presidente da delegação à Comissão Parlamentar Mista da União Europeia-Chile. A 28 de junho de 2005 foi agraciado com a Gra-Cruz da Ordem do Infantão Henrique e Ordem de Simão Bolívar, Libertador da Gra-Cruz da Venezuela. A Câmara Municipal de São Pedro Sul, ao entregar a medalha de ouro do município ao professor António Correia de Campos, cumpre uma decisão municipal tomada em 2008 pelo então Executivo, que em boa hora soube, com inteira justiça, a reconhecer a conduta e a firmeza do Ministro da Saúde, professor António Correia de Campos, quando decidiu instalar na Rede Nacional de Serviços de Urgência Básica SUB em São Pedro Sul. Pelo que Vossa Excelência fez, São Pedro Sul ficar-lhe-á para sempre reconhecido. Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras. Chamava agora o Sr. Presidente da Câmara e o professor Dr. António Correia de Campos, por favor, se pudesse levantar. Sr. Professor, em nome do município de São Pedro Sul, atribuir-lhe aqui este diploma. Muito obrigado por tudo este momento. Figueiredo, muito obrigado. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente na sua qualidade de Presidente do Executivo, cumprimentar os seus colegas vereadores que se encontram também aqui presentes, cumprimentar os senhores deputados municipais, cumprimentar todos os presentes, são pedrenses,
agradecer a presença de convidados e amigos que vieram de outros concelhos, de outros municípios aqui, nomeadamente de Viseu, e incluindo da minha aldeia natal, Torredeita, e queria cumprimentar os colegas homenageados, a começando pelo Sr. Dr. Jaime Gralheiro, que eu conheço de nome há muitos anos e até pessoalmente há muitos anos. Temos muitos amigos comuns, como é natural. O Sr. Jaime Gralheiro foi durante muitos anos, décadas, num universo obscurecido de cultura e de falta de informação. Foi durante décadas uma luz de cultura e uma luz cívica, de educação e de informação e de desenvolvimento artístico nestas regiões. É por isso que eu tenho um enorme prazer em estar na companhia do Sr. Jaime Gralheiro, bem como na companhia de familiares do Sr. Joaquim de Almeida Ramalho. Eu reconheço que o desporto é uma das atividades mais integradoras que se podem desenvolver na atividade humana. O desporto cria companheirismo, cria amizade, cria competição saudável, naturalmente, e cria, sobretudo, também beleza física, cultura, de certa forma. E todos os promotores de desporto são, para mim, pessoas, sobretudo num sítio onde, certamente, as facilidades não abundam e as infraestruturas também tiveram que ser, provavelmente, construídas à pá e à pica. Certamente que devo essa obrigação de cumprimentos aos familiares do Sr. Joaquim de Almeida Ramalho. Quero explicar brevemente três pequenas coisas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à variação de 2008 o facto de ter, suponho por unanimidade, assim me foi comunicado na altura, ter-me outorgado esta honraria. Quero, sobretudo, agradecer à variação atual, do Executivo atual, o ter concretizado essa atribuição. Desta forma, passaram 6 anos, muito tempo correu, muitas águas passaram nas pontes do Rio Volga e dos seus afluentes, mas realmente chegou-se ao fim destes 6 anos e é com grande satisfação que me encontro aqui hoje e acabei de receber esta honraria que muito me distingue e que muito agradeço. A segunda palavra tem a ver com o mérito ou demérito desta condecoração. Eu queria salientar que sinto que não fiz mais do que o meu dever de membro do Executivo, na altura. Não fiz rigorosamente mais do que membro do meu dever. Talvez tenha, ao não fazer mais do que isso, cumprido exatamente o dever de ser independente e de ter tomado uma decisão que eu considerei absolutamente objetiva. Como poderão calcular, as pressões desabavam sobre mim, nessa altura, sobre a localização dessas unidades de urgência básica. Todavia, os serviços do meu Ministério tinham elaborado informações substanciadas e muito objetivas, considerando que a localização dessa unidade era aqui, neste concelho de São Pedro do Sul. E por isso, para mim, foi simples. Foi absolutamente simples. Se os técnicos em que eu tinha confiança me aconselhavam a cumprir essa obrigação, eu não podia sequer hesitar. Fui apoiado apenas tecnicamente, sem qualquer influência política. Porque, como sabem, o município era de cor diferente da maioria governamental da época. Mas fui apoiado tecnicamente pelo Dr. Zé Carlos Almeida, que era dirigente, e que suponho que é sanpedrense, e que era dirigente da saúde em Viseu, mas quero dizer publicamente que o Dr. Zé Carlos Almeida nunca exerceu sobre mim qualquer pressão, a não ser a pressão da racionalidade.
da objetividade. E estas palavras eu gostaria que ficassem marcadas no espírito de todos, porque atenuam um pouco a honraria, é certo, mas dizem alguma coisa do que eu sou e do caráter que eu pretendo ser, pretendo sempre imprimir na minha vida pública. Servir com rigor e com objetividade. Finalmente, a terceira palavra, Sr. Presidente, é agradecer-lhe a si, ao Executivo e à Assembleia Municipal o terem decidido, deliberado, marcar para hoje esta cerimónia e convidar-me a estar entre vós num dia fausto, como é este nosso dia 25 de Abril. 40 anos de 25 de Abril, há 40 anos eu tinha 31 anos e era realmente uma surpresa julgávamos que, por um lado, que a ditadura era eterna, por outro lado, apesar de alguns mesmo terem alguma simpatia inicial pelo Dr. Marcelo Caetano, que tinha sido meu professor também, professor de muitos, e era um homem respeitável, mas à medida que aqueles meses passaram no seu governo, a incapacidade que ele revelava demonstrava, para gerir uma situação difícil, demonstrava que não era possível sair sem um meio violento. Mas esse meio violento fez-se sem derramamento de sangue, com exceção dos mortos que morreram em frente à PIDE, baleados pela própria PIDE. Foi talvez o pouco sangue derramado nessa revolução. E não foi derramado pelos revoltosos, foi derramado pelos contra-revoltosos. E é por isso que a honra que tenho de hoje ter sido objeto desta homenagem, que eu considero muito grande e porventura superior aos meus méritos, é uma homenagem que se enquadra perfeitamente no espírito de Abril. O meu pensamento de Abril, e Abril para mim, fez-se para que houvesse justiça, para que houvesse dignidade, para que houvesse liberdade, para que houvesse igualdade e solidariedade social. Toda a minha vida de 42 anos, de 43 ou 44 ou 45 anos de funcionário público, foi passada praticamente nas áreas sociais, na saúde, na administração pública. E é esse o meu cadastro. E nunca poderia ter outra posição que não seja sempre estar ao lado daqueles que precisam. E foi isso que me esforcei por fazer. E não quero concentrar em mim os méritos desta condecoração. Quero transvasá-los também para todos aqueles que me ajudaram. Porventura, alguns se encontram aqui presentes, que sejam profissionais de saúde. Agradecer a todos o termos conseguido alguma modernização do Serviço Nacional de Saúde durante esses 3 anos do meu exercício, nomeadamente com a criação de unidades de saúde familiares. Algumas já faleceram, outras vão ser revigoradas, outras continuam, começaram em 0, hoje são 360, bem como as unidades de cuidados continuados integrados. E muitas outras iniciativas, como o cheque dentário, a saúde reprodutiva da mulher e saúde infantil e todas as outras atividades que muito me honram e que visaram, basicamente, modificar e modernizar o Serviço Nacional de Saúde. É porque o nome do Serviço Nacional de Saúde e os seus resultados são hoje tão visíveis, e quando se folheiam os jornais e vê-se, quando se pergunta às pessoas o que era o dia, o que é que acham do mais positivo no 25 de Abril, eu não tenho uma estatística na mão, mas mais de metade dos respondentes louvam o que se fez na saúde. Não foi no meu tempo apenas, nem pela minha ação, mas uma ação muito continuada de muita gente e, sobretudo, também de gente ligada ao partido a que pertence, ao Partido Socialista, sem esquecer, começando por lembrar logo a figura do Dr. António Arnaud, que teve a coragem difícil, a coragem de, numa decisão, numa deliberação do Conselho de Ministros em maio de 1978, abrir os postos dos então serviços médico-sociais à população em geral. E foi isso criou o Serviço Nacional de Saúde. Isso abriu a universalidade do acesso. Minhas senhoras e meus senhores, não quero amassar-vos mais tempo. Quero agradecer de novo
esta honraria e dizer-lhes que se me autorizam a transfiro também parcialmente para todos os meus colegas e os que me ajudaram. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora passava a palavra ao Sr. Carlos Almeida, se quiser dizer algumas palavras. Boa tarde a todos. Em nome do Clube Desportivo de Drizes e com agradecer à Câmara Municipal e a todos os seus compatriotas a homenagem que prestaram hoje ao meu pai, portanto, e agradecer também ao Dr. Jaime Gralheiro e ao Sr. Eli também, tudo o que tem feito por Drizes, que tem sido bastante. Agradecemos a toda a gente, mas eu hoje não estou em condições mesmo de falar. Eu gostava de ter o meu pai presente, mas não é possível mesmo. E que todos compreendam por ele não estar presente. E quero também prestar uma homenagem hoje à Câmara, porque tenho um troféu para entregar à Câmara e à Junta de Freguesia. Agradecer aos bombeiros o que têm feito pelo meu pai, às duas corporações, a todos os são-pedrenses, um obrigado por tudo que fizeram até hoje com o meu pai e o que o meu pai tem feito por esta terra. Ao Sr. Idalesse, foi o braço direito do meu pai e tem sido ainda um homem que dá força muito ao clube. Também vai ser homenageado pelo clube hoje com um medalhão, e aos atletas que começaram o Clube Desportivo de Drizes, foram 5 atletas. Portanto, quero agradecer a toda a gente que está aqui presente. Muito obrigado por tudo que fizeram até agora pelo Clube Desportivo de Drizes e pelo meu pai. Muito obrigado a todos, está bem? Dr. Jaime Gralheiro, se quiser dirigir umas palavras. Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. membros da mesa, meus caros amigos e conterrâneos, hoje é efetivamente um dia grande para mim. E é um dia grande porque faz hoje exatamente 40 anos que o dia, o que eu esperava há tanto tempo, aconteceu. Foi o dia cheio, o dia da luz clara, o dia que disse: começa aqui ou recomeça aqui de novo Portugal. Comigo estiveram tantos e tantos jovens, e só não esteve o professor Correia de Campos porque nessa altura ele não estava em Viseu, estava lá para a África, porque se estivesse, estava de certeza comigo, porque todos do seu tempo estiveram comigo nessa luta. Hoje é um dia grande, é um dia onde se semeia outra vez a esperança de que a árvore não morre, de que a árvore não pode morrer, porque a árvore somos nós. A árvore é Portugal, e por mais bruxas e cantilenas dancem a sua dança de morte e maldição à volta da árvore, a árvore vai aguentar. A árvore tem de aguentar, porque não se acabam 900 anos de história em pouco mais de 90 dias de história. Não. Temos de voltar ao princípio, temos de recomeçar abril. E eu não vinha para dizer nada disto, eu não vinha a tentar dizer nada disto, do resto, quando começo a falar, nunca conto dizer nada disto. Digo aquilo que acontece. Claro que quero agradecer também, e muito particularmente ao Dr. Fernando Oliveira, que eu não conhecia, e que fico muito satisfeito por saber que ele, ao lado de outros, que eu também desconheço, particularmente uma senhora que é professora na Universidade de São Paulo, que fez uma tese
da agregação de doutoramento na sua universidade sobre o teatro e outros, eu quero-lhes agradecer o cuidado e o entusiasmo, o carinho e a inteligência com que sabem ou souberam ler aquilo que fui escrevendo e fazendo ao longo de... É chato, mas é ao longo de mais de 50 anos. Eu tenho escrito um grande discurso, particularmente virado para os meus conterrâneos, virado para os do teatro, virados para aqueles que comigo fazem da palavra gente. E pareceu-me exagerado, e pareceu-me excessivo que eu, utilizando este espaço, onde estão a ser homenageados outros, e acompanhados por outros que têm outros interesses, parecia-me excessivo eu tentar fazer deste espaço o meu espaço de teatro. Não. O meu discurso, e desculpar-me-ão os que é que são, o meu discurso sobre o teatro, sobre mim e o Cine Teatro de São Pedro do Sul, vai ser feito logo lá, com o palco aberto, no meu lugar, ali onde eu artisticamente nasci e artisticamente vivi mais de 50 anos. Aqui quero apenas dizer-vos, vamos ao teatro. Logo temos a Raia Miúda, logo temos lá mais Jaime Gralheiro a comunicar e a dar o resto do recado. Aqui quero-vos apenas dizer que me sinto muito feliz, porque até que enfim. Muito obrigado, Presidente. Muito obrigada, Dr. Jaime Gralheiro, pelas suas palavras. Agora o Sr. Carlos Almeida queria fazer entrega de algumas medalhas à mesa. Queria pedir ao Sr. Presidente da Câmara, se pudesse, em nome do Desportivo de Joaquim de Almeida, uma placa para a Câmara Municipal. Tá. Queria chamar o representante da União das Freguesias, se tivesse alguém presente. Em nome do E queria chamar já agora o presidente atual do Clube Desportivo Dris e da Alessio de Almeida, Ramalho. Até o Cássio. Em nome do Pai. Agora queria chamar o Sr. Idalécio. Em nome do Clube Desportivo Dris. Não sei se está alguém a representar o Sr. José da Silva, que foi o primeiro atleta a competir. Está o irmão, que ele infelizmente encontra-se adoentado.
o representante de Sr. Adelino Ferro, o campeão do Clube Desportivo Adrias. Está alguém de representante do Sr. Armando Ramos? Não. Este senhor vou eu entregar diretamente, está no lar, já infelizmente. Portanto, eu vou diretamente hoje levá-lo ao lar dos idosos aqui em São Pedro do Sul. E é o Sr. Carlos Almeida, tem o mesmo nome que eu. O Sr. João Horta, que eu vim a saber também está já doente, encontra-se na Torre da Marinha no Seixal. Eu, como estou na Costa de Caparica, vou lá levar diretamente, achou que ele não podia estar presente, está bem? Em nome do Clube Desportivo de Adrias, a todos os atletas que estão aqui dentro, que já vi muitos, muito obrigado a todos e força com o clube para a frente. Eu, em breve, devo voltar às minhas origens para arrancar com este clube para a frente novamente. Mais dos meus irmãos, muito obrigado. Dr. Jaime, excelentíssimos senhores convidados e principalmente familiares, é com muita honra que hoje vamos aqui efetivamente dar o nome do Cineteatro Jaime Gralheiro àquilo que já devia ter sido, no meu entender, há muito tempo. Eu, tal e qual como o senhor, sou homem de abril. Eu lembro-me com 14 anos andar a pintar ainda na altura, naqueles lençóis, naquele pano de lençol que era o pano mais barato que havia na altura. Lembro-me de eu próprio andar a pintar lá as letritas a vermelho e andar na altura nas ruas de Lisboa com um papel, com um pano a dizer 25 de Abril, sempre 25 de Abril vencerá, e essas palavras de ordem. Estamos a falar num miúdo com 14 anos, nas ruas da Amadora. De forma de Soutor, 25 de Abril, para nós, é uma data que irá ser comemorada, principalmente com o atletismo, com outras provas também. De forma de Soutor, hoje, esta casa, que é de todos nós, é a casa feita do Soutor. Muito obrigado por isso. Eu aqui só vos volto a repetir o seguinte: eu tenho realmente palavras que pensei e que escrevi para evitar perder-me. Palavras com as quais pretendo, de alguma maneira, falar para a história de São Pedro do Sul. Porque há determinados momentos em que as coisas deverão ser ditas para que a história, quando nos interrogar daqui a alguns anos, não me pergunto, mas porquê é que não foi dito nada, porquê é que não disseram nada, houve tanta coisa, houve a oportunidade de falar disto. Eu gostaria, e logo irei falar para vocês todos e para São Pedro do Sul, para os meus amigos de São Pedro do Sul, e não só, para os de ontem, para os de hoje, para os de fora e para os de perto, eu irei logo falar. E espero que cá estejam logo todos os que puderem. E tragam um amigo também. A sala é curta.
Mas enquanto coubermos, sabemos. Obrigado, até logo.